Oi meu povo, tudo bom? Eu sou o Doug do Instagram Doug Cakes e hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer um bolo tão leve quanto as nuvens nesse céu maravilhoso, que é um bolo conhecido como Angel Food Cake, ou seja, bolo comida de anjo, que é um bolo muito leve, muito delicado, que não vai nenhum tipo de gordura. Eu diria que é até quase um bolo fit, só não é fit que não tem fibra, né? Mas ele não leva nenhum tipo de gordura, então pode ser uma opção legal pra você que não quer consumir um pandeló que tem gordura, que tem algum tipo de gema. Então essa pode ser uma opção de bolo legal pra você que tá numa dieta restritiva aí, não pode comer gordura. Então se já gostou da ideia, já deixa o like aqui embaixo pra fortalecer o canal. E também se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Agora bora deixar de conversa porque esse bolo é muito simples e muito rápido de você fazer. Bora pro vídeo. Então, para começar, eu vou colocar 2 xícaras de claras de ovos na minha batedeira planetária, mas pode ser qualquer batedeira. E, gente, essas minhas claras aqui, elas são claras congeladas. Porque é o seguinte, geralmente eu uso 2 gemas de ovos para fazer um creme belga, para fazer uma coisa, e sobra clara. E claro que a gente não deve estragar nenhum tipo de alimento. Então, o que eu faço? Eu congelo e depois eu posso usar tranquilamente. É só descongelar na geladeira que ela fica perfeita. E isso também serve para gemas. Se você fizer essa receita com claras, congela gemas para você usar depois, tá? Pesa bonitinho que vai ficar super gostoso. Inclusive aqui no canal tem um vídeo de creme de confeiteiro que eu uso bastante gema e pode ser uma boa opção para você usar essas claras. Inclusive o creme de confeiteiro pode ser também uma opção para você rechear esse bolo que vai ficar, ó, pitel e maravilhoso, viu? Então eu coloco minhas claras na batedeira e eu ligo em velocidade baixa. E tem que começar devagarinho, não começa pela velocidade alta, tá? Quando essas claras começarem a espumar, você vê que não tem mais nenhum tipo de líquido, elas já estão bem espumosas, bem espumosas. O que você vai acrescentar é 2 colheres de chá de suco de limão. Elas se estabilizem e que não aconteça aquele efeito de você fazer as claras, aí depois começa a diminuir, começa a soltar água. Então limão ou qualquer outro ácido, como por exemplo vinagre, também dá muito certo. O correto dessa receita é você usar aquele ácido cítrico, cremor de tártaro também dá certo. Mas gente, esses produtos a gente compra, sei lá, um pote no mercado e você usa, sei lá, 1 grama para fazer uma receita dessas. Então é melhor você usar o limão, porque todo mundo tem um limãozinho na geladeira que dá para usar e fica bem gostoso também. Nesse momento eu aumento a velocidade da minha batedeira para a velocidade 2, a minha batedeira tem 8 velocidades, eu coloco um pouquinho mais rápida e aí eu vou acrescentar 1,5 xícaras de açúcar refinado. E é importante que seja o açúcar refinado, porque como é um bolo muito levinho, tem muita clara, então o açúcar cristal, ou sei lá, açúcar demerara, ele pode pesar e fazer com que suas claras baixem. Então o ideal é você usar aqui o açúcar refinado, tá bom? Se você quiser também você pode passar açúcar cristal pelo liquidificador, que também vai dar certo, vai ajudar a que esses cristais de açúcar se dissolvam com mais facilidade, tá bom? E aí eu aumento a velocidade da batedeira mais um pouquinho para média mesmo, para 5 ou 6 da batedeira, e eu bato. Gente, não pode bater as claras até elas ficarem extremamente duras, porque a gente ainda vai aqui nesse caso acrescentar a farinha de trigo e mais um pouquinho de açúcar. As claras, elas ainda têm que estar maleáveis para que a gente possa misturar com carinho, cuidado e não fazer com que suas claras percam a estabilidade, a estrutura e fazer com que elas murchem e dê ruim. Então o ponto das claras não é muito duro, é aquele ponto que chama pico médio, que é o pico em que elas ficam durinhas, mas elas são maleáveis, que você consegue passar a sua espátula pela sua batedeira. Uma dica, gente, é que você também use um bowl grande a sua batedeira, porque 2 xícaras de claras dá muita clara em neve. Então cuidado, usa um bowl bem grande para que não aconteça de crescer muito essas claras, tá bom? Enquanto as suas claras terminam de bater e finalizar na batedeira, eu vou peneirar 1 xícara e 1/3 de xícara de chá de farinha de trigo com meia xícara de açúcar refinado, tá bom? E aí eu peneiro, reservo bonitinho, porque eu vou acrescentar aos poucos aqui nas minhas claras. Falando nelas, tiro elas da batedeira e aí eu vou misturar com um fouet ou com uma espátula essa mistura de farinhas que eu fiz com açúcar, tá bom? E aí eu acrescento assim, acrescento 1/3 da mistura, misturo com muito devagarzinho, com muita calma, com muito carinho, com muita delicadeza, e depois eu acrescento todo o resto. E misturo muito bem. É importante a gente ter cuidado na hora de misturar, porque a gente não pode perder a leveza que as claras ganham, né? Aquele arzinho que elas ganham
quando elas ficam em neve. E aí tem que mexer com carinho, com delicadeza, dar amor para suas claras. Tem que dar amor para essa receita, tá bom? E aí eu vou colocar em uma forma de fundo central. E gente, agora preste atenção, é muito importante. A forma ela só pode estar untada ou com papel manteiga embaixo, na parte de baixo. Não pode ter nada dos lados, nada de farinha, nada de manteiga. A gente tem que entender que essa é uma massa muito delicada. E se tiver algum tipo de gordura ou farinha de trigo na lateral, o bolo vai murchar e não vai ficar legal. Ele não vai ficar levinho como ele é para ser. Tá? Então só unta que eu untei e farei só a parte de baixo da minha forma de furo central, tá bem? E aí é muito simples, eu vou colocar as minhas claras que já estão misturadas com a farinha de trigo, que é a minha massa. Vou colocar elas na minha forma devagarinho, tá? Coloca bem bonitinho, pra não ficar com muito ar aí entre as laterais, tá? Vou colocando devagarzinho, uma colherada de cada vez e vou ajeitando muito bem. É bem importante que além de você ajeitar a massa, você também ajeita a parte de cima pra ela ficar bem lisinha, que não fique nenhuma pontinha de massa nas laterais da forma. É uma massa delicada, a gente tem que entender que é uma massa delicada e ela quer amor, ela quer carinho. Entenda como pessoas carentes. E aí eu levo pro meu forno pré-aquecido a 160 graus, mas você pode usar até 180 graus tranquilo, de 30 a 40 minutos, até ele ficar bem douradinho por cima, tá bom? Enquanto o meu bolo assa, eu vou fazer o nosso recheio, que também é a nossa cobertura, que nada mais é do que um chantilly de leite de coco. Nesse caso eu estou misturando 250 ml de chantilly, daquele bate chantilly normal que a gente encontra no supermercado. Se você tiver acesso a creme de leite fresco, fica até mais gostoso. E vou misturar com 100 ml de leite de coco. Eu misturo muito bem, cubro com um plástico filme e levo para a geladeira para ficar bem gelado, tá bom? E se você estiver gostando do vídeo, você se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque todos os domingos e nas quartas, inclusive na próxima quarta, tem vídeo novo também. Então se liga que tem vídeo sempre, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, tá? Aproveita também e me segue em todas as redes sociais, que lá no Instagram você acompanha tudo antes de acontecer aqui no canal, tá? Então me segue lá no Instagram, que lá no Instagram eu sou doug.cakes e sou muito doido por lá, tá? Beijo! E agora tem uma parte que são truques aqui de confeiteiro para que esse bolo não abaixe. Porque assim, como esse bolo é muito leve, se você deixar ele esfriando normalmente, ele vai murchar. Então a gente tem que deixar ele esfriando de cabeça para baixo. E é por isso que é importante você não untar as laterais. Porque se você untar as laterais, na hora que você fizer esse movimento de virar, ele vai cair e não vai dar certo. Então o que que eu faço? Eu pego 3 potinhos e eu viro a minha forma de bolo, que tá bolo pronto, em cima desses 3 potinhos, vocês vão entender aí no vídeo. Inclusive é normal esse bolo ele dar uma murchadinha, porque tem muita clara, então ele perde um pouquinho de ar. Não tem problema, a gente só não quer que ele abaixe e fique aquele bolo duro, pesado, entendeu? Então deixa esfriar ele por completo viradinho, tá? Quando ele esfriar, você desenforna, corta em 2 fatias, tá? Você pode cortar só em uma fatia, pode cortar em 2, aí você decide, tá? Você pode molhar também esse bolo, se você quiser um bolo molhadinho e tal, eu acho que não precisa. E aí com aquele chantilly que tava na geladeira, eu bato ele na batedeira até ele chegar em ponto quase firme de chantilly, um ponto mais durinho pra você confeitar. Bato ele na batedeira e quando ele estiver durinho, recheio o meu bolo, coloco uma camada de bolo, coloco mais recheio e aí eu espalho por todo o meu bolo essa cobertura maravilhosa. E você pode espalhar tranquilamente com uma colher, até porque esse bolo parece muito aqueles bolos dos anos 60, sabe? Quando o pessoal tira foto aqueles bolos de coco ralado, fica muito bonitinho e muito legal. Para finalizar a minha cobertura, eu vou usar coco que eu fatiei. Eu peguei o coco e eu fatiei ele com aquele descascador de legumes, sabe? E aí eu coloquei coco por todo o meu bolo para ele ficar bem bonito e bem levinho. E aí você corta um pedaço e é a hora do amor, do abraço, da carinha. E assim, dicas finais. Esse não é um bolo que vai dizer, esse é um bolo que tem um sabor forte de chocolate, ou sabor forte de bolo.
Não, esse é um bolo muito levinho e muito delicado. Então se você quer um bolo com característica de sabor forte, com gosto e sabor mais presente, essa não é uma receita para você. Essa é uma receita ideal para as pessoas que querem um bolo levinho, que seja uma sobremesa super levinha, que nem tenha tanta gordura. Se fizer só o bolo, ele não tem gordura, é claro que o chantilly tem gordura, tá? Mas não espere desse bolo um bolo que, ai meu Deus, tem um sabor muito forte de chocolate, ou tem um sabor... Não, essa receita ela é bem neutra, bem levinha, é leve, é muito leve. Só entende essa coisa da leveza do céu, das nuvens, quem fez esse bolo, tá bom? Então aproveita, faz aí, e se fizer me marcar no Instagram, que lá eu sou doug.cakes, tá? Um beijo, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e até semana que vem, até quarta que vem com um vídeo novo. Beijo, tchau!